Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Amígdala, um jogo da dupla Kramer e Kisling que trata das emoções. No jogo vamos administrar as emoções aqui, nesse centro de emoções, que seria a amígdala, né? Cada jogador começa com 30 moedas e uma ficha coringa, coringa das emoções. E neste tablô, as emoções são representadas aqui. Então temos a raiva, que está aqui em vermelho, temos a surpresa, a tristeza, a serenidade, a gratidão, a esperança e aqui no centro a felicidade. Cada um desses lugares tem uma pontuação, pontos de vitória. E esses pontos de vitória só vão ser acessados se você selecionar esse lugar como ponto de vitória. Pontuável, vamos dizer assim. Então você tem essas fichas aqui que são marcadores que você vai escolher em determinado momento e colocar para dizer que você vai pontuar esta emoção, certo? Então existem alguns mecanismos para você liberar isso aqui. No seu tabuleiro você tem aqui várias emoções que estão, vamos dizer assim, entruncadas, confusas na sua cabeça. E você tem um peão de humor que vai girar aqui nesse rondel. É um jogo muito bonito e parece visualmente poluído, mas quando você começa jogando, você vai entendendo os ícones e vai ficando muito claro. A simplicidade do jogo e a elegância reside em que você só tem 3 ações possíveis. A primeira ação é você girar aqui para comprar as emoções. Essas pétalas que ficam aqui, são pétalas de lótus, elas têm indicado o valor que custa a emoção e uma das emoções ou um coringa. Eu sei que não dá para ver e amanhã na live eu vou mostrar os detalhes dessas pétalas. E tem uma economia satisfatória, porque cada pétala dessa tem um valor, às vezes é o mesmo valor. Então essa pétala aqui com o símbolo de tristeza custa 2, essa com o coringa custa 3. Mas se por acaso você chegar aqui, você pode pagar o preço da maior e levar as duas. Então você paga 3 moedas e ganha essas 2 emoções, certo? Isso é uma das jogadas possíveis. Então você chega aqui, move o seu peão, aqui podem ficar quantos jogadores forem, é um jogo até 4 jogadores, então cabe mais jogadores aqui. E nesse caso, para 2 jogadores, você chegou aqui, você vai pagar 3 moedas e ganhar as 2 fichas, né? Uma coisa interessante é que aqui você tem um banco de emoções que tem apenas 10 espaços. E você começou com 30, que ocupam 3 espaços, e mais uma ficha coringa, que ocupa mais um. Só tem 6 espaços livres. Você comprou 2 fichas, pagou 10 dinheiros e vai receber 7 de troco. Então você só tem aí, liberado de espaço, só tem 2 espaços livres. Essa é uma ação. Você pode se movimentar livremente para qualquer lugar para comprar fichas. Porém, se você cruzar aqui, você tem que pagar um pedágio. Essa ficha pedágio, você cruzou, você paga uma moeda. Isso é a primeira jogada possível. A segunda jogada é você desbloquear essas emoções que estão entruncadas na mente. Então você usa a sua nuvem de pensamento e aloca em cima de dessas sensações que tem aqui. Obviamente que você vai tentar pegar de acordo com o ícone que você já selecionou. Essas fichas têm os ícones das emoções e você capturou peças de emoções. Então aqui no caso, você pode começar aqui, você pode começar em qualquer lugar, e se você andar para peças adjacentes, você não paga nada. Mas se você quiser mover para outras peças, você paga 2 moedas. Cheguei aqui, vou liberar essa emoção equivale aí a 2 surpresas, né? Eu tenho uma ficha coringa e tenho uma ficha surpresa, eu tenho que me locomover para o lugar da ficha de surpresa e eu coloco a minha ficha surpresa no tablô, ligado ao centro. Como aqui são 2 ícones, eu ganho 2 pontos e eu marco 2 pontos aqui na tabela de pontuação. Isso aqui eu paguei, sai do jogo. Quando essas fichas, essas pétalas estiverem em número de 3 ou menos, automaticamente a gente faz a reposição delas, de modo que sempre vai ter pétalas para você colher os recursos, né? Essa foi a primeira ação, comprar recursos. Essa é a segunda ação, liberar aqui o seu tablô. E a terceira ação é você minimamente reivindicar um lugar de pontuação. Então, se eu tivesse liberado uma paleta dessas, eu escolheria pontuar aqui. E aqui, nesta emoção, na surpresa, quem tiver mais tokenzinhos vai ganhar a pontuação que está designada aqui, 14 pontos. O segundo ganha 7. Né? É interessante esse tabuleiro, que aqui, tudo que é ponto verde, são essas fichas. E
Tem vários ícones que estão presos aqui. A proporção que você vai tirando, quando você libera, você desbloqueia. Só que você tem que prestar muita atenção, porque se você desbloquear itens, eles vão aqui para o seu espaço, para o seu banco de pensamentos, né? Então você tem fichas de ideias, você tem fichas de sonhos, além das fichas coringas. Então, isso tudo está aqui no jogo, e essas fichas de sonho e de ideia só são desbloqueadas aqui, a proporção que você vai tirando. Tudo muito lógico, né? Então você desembaraça suas emoções, e você tem sonhos, e você tem ideias, e essas ideias você pode trocar por moedas, né? Tem uma tabelinha, 1, 2, 3, 4 moedas, ideias, né? Mas você está ocupando espaço no seu banco, você vai trocar por dinheiro, trocando por até 15. A mesma coisa os sonhos. Você pode acumular sonhos e fazer um total até de 27 pontos, mas para isso você vai ter que acumular um monte de sonhos, né? E o espaço é restrito. O jogo termina quando um jogador tem 5 moedas aqui. A única diferença é a felicidade. Felicidade no jogo custa caro. Não existem muitos ícones de felicidade e você tem que liberar somente esses aqui. E quando você vai acessar a felicidade, você tem que vir aqui para o centro, porque para todas as emoções, basta que você fique perto dela que você acessa. A felicidade tem que ser aqui no ícone central, para você colocar moedas de felicidade aqui, né? Um jogo muito interessante, com uma mecânica bem tranquila, bem fluida, vai ocupando espaço, vai liberando essas paletas aqui, que elas estão aqui. Dificilmente você vai conseguir liberar todas as paletas antes do final do jogo, né? Então você tem que escolher qual região que você vai pontuar, né? Vamos dizer assim. É um jogo muito interessante e que tem um algo a mais, justamente com o nome amígdala. Nós temos 2 amígdalas no corpo humano, uma na região da garganta, que lida com infecções, é como se fosse a primeira barreira de infecções, e a amígdala cerebral, que cuida, gerencia as emoções. A amígdala cerebral é como se fosse um processador de emoções. Então, toda a sensação que você tem de medo, de angústia, de surpresa, tudo isso quem gerencia é a amígdala. Então, quando você ouve um barulho, você registra que isso pode ser um perigo, a sua pressão aumenta, os seus reflexos ficam mais apurados, tudo isso quem gerencia é a amígdala. Então você tem aqui no jogo alguma coisa parecida com isso. Você tem emoções que são antagônicas, às vezes andando juntas aqui. E você tem que lidar com esse gerenciamento. É claro, é apenas um jogo que poderia ser um jogo tranquilamente abstrato, mas o tema está bem casado nesse sentido, que você lida com emoções e somente quando você tem as emoções bem claras que você vai ter uma ideia ou que você vai poder sonhar. Enquanto está tudo muito tumultuado, é bem mais difícil. Então você, ao liberar essas fichas aqui do seu tablô, é como se você estivesse lidando melhor com as emoções. E que, obviamente, vai ser um processamento dessas emoções que vai te dar uma tranquilidade, um certo equilíbrio. Um jogo bacana, muito bonito. No verso desse tabuleiro é um tabuleiro branco, que eu acho esse aqui mais bonito, mas o outro fica mais claro para você enxergar as fichas. Às vezes você se perde com tantas informações. A mesma coisa no seu tabuleiro. Aqui você consegue ver as emoções quando você está perto, mas você não consegue acompanhar muito o tabuleiro do outro. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar muito mais de amígdala, vou falar das emoções que estão aqui, vou mostrar essas pétalas de lótus. O jogo é todo bonitão, tem muita coisa para falar e, obviamente, né, principalmente você sente falta um pouco do medo, mas o medo e a raiva em determinado momento andam juntos, lembra muito o desenho da Disney, o Divertidamente, e quando você vai trabalhar com essas coisas aqui. Então, você mexer com a tristeza, você mexer com gratidão, mexer com esperança, são coisas positivas e negativas. E uma das coisas muito interessantes no jogo, a felicidade custa caro, no jogo custa caro, na vida também, mas aí nós vamos falar de filosofia, e isso é uma história para um outro bate-papo, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!